Cine Vitória tem 3 fases marcantes na minha vida. A primeira, nos anos ainda no final dos anos 60, quando eu era criança, que morava em Torres, que eu vinha passar as férias aqui em Porto Alegre, na casa das tias, e nós vinhamos ao Cine Vitória. E até hoje brincam comigo e riem bastante, porque eu chegava lá e contava o que eu tinha assistido aqui no Cine Vitória. E um deles foi o filme dos Beatles, que eu cheguei em Torres gritando, né, que eu tinha visto os Beatles no cinema. Isso eu deveria ter uns 6, 7 anos. Depois, outra fase, nos anos 70 também, ainda no início dos anos 70, assisti Roberto Carlos. E depois, quando eu conheci meu marido, nos anos 80, nós assistimos também, vinhamos bastante ao cinema. E eu assisti um filme que marcou muito na época, dos anos 80, que era Kramer vs. Kramer, que é um dos que eu mais lembro da época. Minha mãe é uma pessoa que adora ler, adora cinema. Hoje ela tem 80 anos. Então a gente tem essa sintonia com o cinema. E o cinema de rua, no caso, que hoje não se pode mais em questão de segurança, fez parte da minha vida, assim, desde que eu consegui começar a entender o que era o cinema. Aqui eu assisti Noviça Rebelde, La Violeteira, que era um musical que eu era encantada, com dança e canto. Uma caixinha de surpresa, na verdade, e como eu me imaginava atrás na projeção, sonhava em estar lá em cima na projeção, imaginando, porque a gente nunca pediu para entrar, para ver, e deveria ter feito. A gente vinha aqui na praça e o Guarani, Imperial, o Cacique era mais recente, foi um cinema inovador pelo fato de ter o cinema e uma confeitaria. Então o chique era sair do cinema e ir para a confeitaria, né? Eram filas e filas e filas, porque não tinha televisão, não tinha nada, né? Tu também vinha toda produzida, então tu via as mulheres bem arrumadas, bem vestidas, sabe? Com bolsa, sapato, combinando. Imagina que não ia combinar bolsa e sapato, aquilo ali era o máximo, né? Porque aquela escola de cadetes que tinha ali era escola militar. Depois que transformaram em escola de cadete, vinha gente do Rio, de São Paulo, de todo o Brasil para estudar ali. E eles vinham aqui nos domingos à tarde na matiné, aquela gurizada toda diferente dos gaúchos. E eu me lembro direitinho assim que os gaúchos ficavam com inveja, porque aqueles caras usavam umas camisas assim coloridas, e aqui o gaúcho só usava aquela coisa, camisa branca, ou cinza, ou fatiota, sabe? Bem tradicional assim. Ficava uma rivalidade, sabe? Com as gurias tudo pra cima dos carioca, dos paulistas. Muita gente se conheceu no cinema, depois casou, entende? E outra coisa também, muitas vezes depois do cinema, tinha as tais de reuniões dançantes nos clubes. Vamos pra reunião dançante depois do cinema, Então era outra cidade, né? Outro mundo. Gazeteira, mata-aula, gazear, que a gente chamava aula, não era fazer nada mais. Mas existiam inspetoras naquela época, era colégio público, mas tinha inspetoras que ficavam na Praça da Matriz. Vinham para o cinema e tinham lanterninha. E aí elas iam de fila em fila, assim, sabe? Fulana, e lá e a gente junto com a inspetora voltar pro colégio, para a sala da diretora, né? É um misto de cinema e sonho, né? Que foi um cinema que existia todo um glamour, e existia o baile do Capitólio, existia a rainha do Capitólio, então tinha toda uma movimentação glamurosa aqui em torno desse cinema, né? Naquele tempo a gente não se preocupava com filme de arte, a gente queria ver filme de aventura, dramas de amor e tal.
E eu me lembro que o filme que mais me marcou aqui no Capitólio foi um que eu vi, O Gavião e a Flecha, que era com Tony Curtis e o Burt Lancaster, os heróis. Então, tudo que era filme que passava com esses artistas, lá estava a gente para ver, porque era uma maravilha, aquelas aventuras, era passado num circo, muito interessante. E naquela época, esse aqui foi de 1951. Mas o Capitólio era assim, era domingo à tarde, matinê, que eu vinha com as minhas outras 2 irmãs, a outra não tinha nascido ainda. Era uma festa, era se arrumar para ir ao cinema, e esse cinema aqui, ele tinha um mezanino. Com essa reforma não dá para imaginar, só vendo nas fotos antigas, né? E a gente sempre ia para o mezanino onde ia gurizada. E o Cinema Capitólio foi meu primeiro emprego, meu primeiro serviço com carteira assinada. O meu pai era amigo do gerente, aí ele pediu se tinha alguma vaga para mim e disse que tinha como bilheteira. Aí davam o dinheiro para pagar ingresso, ficavam me olhando para ver se eu ia errar no troco ou não. E saí do cinema com um reconhecimento do dono do cinema muito gratificante para mim. Tanto está que após eu comecei a trabalhar através do Capitólio, do Cinema Baltimore, do Cinema São João, que era da mesma rede, empresa Valu, que fazia a rede aqui do Cinema Capitólio. E o filme que marcou aqui dentro do Capitólio, ficou 6 semanas em cartaz, foi O Vento Levou. A fila começava aqui na entrada do Capitólio e ia até a Espírito Santo, lá na outra quadra. E a reabertura é aquela história que a gente está resgatando para nós. As pessoas da nossa idade, da nossa época, da nossa cultura gaúcha, que sabendo que o Cinema Capitólio está valorizando as pessoas e mostrando aos jovens como vocês, que realmente existiu naquela época, coisas muito marcantes para nós aqui no Rio do Sul. O cinema, para mim, o significado que ele tem para mim, é muito importante. Desde os 4 anos que eu vejo filmes, né? Só que naquela época, bem artesanal, digamos assim, eram filmes do Carlitos, branco e preto. Mas eu acho assim que o Carlitos conseguiu colocar nas pessoas valores humanos que nenhum outro cineasta fez, eu acho. Então, o Carlitos, para mim, sempre foi um ídolo, né, cinematográfico. O cine de rua, como Vitória, me marcou muitas fases da minha vida. Que eu achava muito bonito o centro, iluminado, não era perigoso. Uma arte na tela, mas que tu consegue te projetar lá no filme. Quer dizer, o cinema era um pretexto, não só para ver o filme, mas também para se encontrar quem gostava de namorar, né? Foi assim para mim um conhecimento, contato com várias classes sociais que frequentavam o cinema. Foi um passo assim, meu conhecimento futuro no meu trabalho profissional.